Olá, hoje, segunda-feira, 15 de abril, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos de 8 a 15. Essa passagem, ela narra o momento em que Estevão, cheio de graça e poder, estava fazendo prodígios e grandes sinais entre o povo. E aí, como esperado, alguns membros da sinagoga, junto com sirenenses e alexandrinos, começaram a tramar, começaram a debater com Estevão. Na verdade, começaram a debater. Só que eles não conseguiam resistir à sabedoria do Espírito Santo com que ele falava. E aí começaram a tramar contra a vida de Estevão, né? Começaram a falar que ele estava blasfemando contra Moisés, contra Deus, arranjaram falsas testemunhas para testemunhar no Sinédrio que ele estava falando contra o templo. Então começaram a tramar para martirizar, né, para sacrificar Estevão em detrimento do anúncio da verdade que Estevão proclamava naquele momento. E o que é que essa palavra, né, vem nos ensinar? Que por vezes é isso que vai acontecer conosco. Quando o Senhor começa a mudar a nossa vida, a colocar no nosso coração um reto desejo, uma reta intenção de viver a palavra de Deus de modo autêntico, genuíno, de proclamar a palavra de Deus com a própria vida e de não ter medo de anunciar a verdade, inevitavelmente, em algum momento, nós seremos criticados, nós seremos perseguidos, né? Talvez a gente nunca viva um momento como os primeiros cristãos viveram, como Estevão viveu também, de ter a vida, ter uma trama construída contra a própria vida e ter um martírio de fato. O saudoso Papa Bento XVI, ele nos exortava muito nesse sentido, que o martírio do cristão que vive no mundo pós-moderno é o martírio da ridicularização. E por vezes nós não queremos viver esse martírio, porque temos medo de ser rejeitados, porque temos medo de ser excluídos, porque temos medo de ser mal vistos, mal ditos. Mas o bem da verdade é que o Senhor nos exorta, o amor exigente nos impele a anunciar, independente do que vão tramar e vão fazer contra nós. Isso, como eu disse, talvez você passe a vida inteira sem sofrer nenhum tipo de perseguição maior. No máximo uma crítica. Mas o cristão, o discípulo de Cristo, ele deve sempre pedir ao Espírito Santo a graça da sabedoria para não se deslumbrar com os elogios e não sucumbir com as críticas. Agora, se você for criticado por causa da palavra de Deus, se você for criticada porque está buscando verdadeiramente viver a vontade de Deus, que bom. É sinal de que você tem trilhado um caminho seguro de peregrinação rumo ao céu, né? Lembrando que o Senhor, ele fala, né, o quente ou o frio, o morno
eu vomito. Por quê? Está na palavra de Deus. Por quê? Porque o muro é de Satanás. Quem fica em cima do muro não tá do lado de nosso Senhor, porque o muro é do diabo. Então, ou a gente fica do lado da palavra, da vontade de Deus, ou a gente fica do lado de Satanás, ou a gente fica no muro. Só que não se engane, o muro não é de nosso Senhor. Porque nosso Senhor fala, né? O morno eu vomito. Então, nos é necessário pedir essa graça. E aí, outra coisa, para a gente ir para o Evangelho, debatiam com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria do Espírito Santo com o que ele falava. Nós, durante a nossa vida, nós vamos passar por isso. E precisamos pedir ao Espírito Santo a graça da sabedoria para evangelizar, da sabedoria para, como a gente fala, né, conquistar mentes e corações, né? A gente fala na Marinha, né? Conquistar mentes e corações, a sabedoria do Espírito Santo para conquistar mentes e corações para o Senhor, através da vida. E quando formos chamados a um diálogo na vida cotidiana da gente, na circunstância cotidiana da gente, seja no trabalho, no café, no almoço de família, que a gente peça ao Espírito Santo a sabedoria para bem comunicar. Por quê? Porque nada resiste ao poder e à graça de Deus. E ao seu tempo, a palavra que você proclama vai ser semeada no coração de quem você está falando ou de quem você está testemunhando com a própria vida. Né? Porque às vezes a gente cai na tentação de querer pegar a Bíblia e empurrar goela abaixo dos nossos parentes, dos nossos familiares, das pessoas que nós amamos. Mas não. A evangelização começa a partir da nossa vida. Né? E a partir da nossa vida, do testemunho que a gente dá diariamente, aí sim a gente vai poder ter as oportunidades de falar de Nosso Senhor, de falar da palavra de Deus, mas que seja feita não como imposição, mas com a sabedoria que é própria do discípulo, a sabedoria que vem do alto, que a gente não adquire nos livros, mas que vem do próprio Espírito Santo. E aí podemos dizer, olhando para a vida, né, de Estevão, por exemplo, e dos primeiros cristãos ali do início da igreja, nada resiste à sabedoria do Senhor. O evangelho de hoje está em João, capítulo 6, versículos de 22 a 29, e narra o momento em que a multidão percebe que Jesus, isso foi depois da multiplicação dos pães, né? 5.000 homens foram saciados com a multiplicação dos pães. Os discípulos já viram o Senhor andando sobre o mar, né? E a multidão se tocou que Jesus não estava na barca com os discípulos. E aí, aqui, ó, é importante a gente ver começar a meditar já esse versículo aqui. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Ou seja, a multidão foi à procura de Jesus. E aí a pergunta que fica, né? Nós temos procurado Jesus? Nós temos ido buscar, nós temos ido ao encontro de nosso Senhor, de fato? Ou muitas vezes a gente dá ao Senhor aquilo que nos resta. O Senhor, ele tem sido prioridade na nossa busca, na nossa procura, nas atividades do nosso dia, nas atividades da nossa semana. Nós temos feito esse movimento de ir à procura de nosso Senhor? Na missa, na confissão, na adoração na capela, no momento de oração, no subir a montanha, que é separar o oratório na nossa casa e ir rezar, dialogar com o nosso Senhor. E esse é o chamado que o Senhor nos faz, né? E aí eu quero concluir a reflexão de hoje com esse versículo 26 e o 27. Jesus falou para aquela multidão que foi à procura dele após a multiplicação dos pães e fala para mim e para você hoje. Em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Por vezes nós procuramos Jesus para receber apenas as graças materiais. E aí Jesus continua, para mim e para você, esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então, perceba, muitas vezes a gente procura Jesus para pedir a graça da aprovação no concurso,
da aprovação no vestibular, no curso que a gente quer, do trabalho, da venda de uma casa, da venda de uma casa, perdão, do ganho de uma causa na justiça. A gente procura Jesus, nosso Senhor, a gente procura pedindo a bênção, a graça material. Isso é errado? Isso não é errado. Mas Jesus vem nos alertar aqui para quê? Tudo isso é muito importante. Exercer um ofício de modo com excelência é muito importante. Ter um bom trabalho para prover o sustento da nossa casa é muito importante. As graças materiais, elas são importantes, mas elas não são essenciais. Essencial é a graça espiritual de viver a vontade de Deus. Para quê? Para gozar a eternidade ao lado de nosso Senhor. E Jesus vem alertar para isso. Estais me procurando porque ficaste satisfeitos depois que comeram o pão, mas esforçai-vos não pelo alimento que se perde. As graças materiais vão se perder ao longo do tempo, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Ele está falando da Eucaristia, ele está falando da Santa Missa. Por quê? Porque na Santa Missa nós temos o banquete da palavra e temos o banquete do pão e do vinho que se transforma no corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. E é esse alimento que transformará o nosso coração de tal modo que nos configuraremos a Ele. Quanto mais nós nos alimentarmos da Eucaristia, de Jesus Cristo vivo e ressuscitado, quanto mais nos alimentarmos de Jesus, mais nos tornaremos iguais a Ele. E quanto mais nos tornarmos iguais a Ele, mais damos passos firmes em direção à eternidade. E esse é o verdadeiro desejo de nosso Senhor para as nossas vidas. A graça que não se perde até a eternidade. É isso que devemos pedir com base na palavra de hoje. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.